Oi 1402, esse é o segundo vídeo do nosso projeto e a gente vai ler o primeiro capítulo do livro que a gente combinou, Alice no País das Maravilhas. O primeiro capítulo chama Pela Toca do Coelho. Vamos lá? Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado da irmã na ribanceira e de não ter nada que fazer. Espiara uma ou duas vezes o livro que estava lendo, mas não tinha figuras e nem diálogos. E de que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Assim, refletia com seus botões, tanto quanto podia, porque o calor a fazia se sentir sonolenta e burra. Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de se levantar e colher as flores, quando, de repente, um coelho branco, de olhos cor-de-rosa, passou correndo por ela. Não havia nada de tão extraordinário nisso. Nem Alice achou assim tão esquisito ouvir o coelho dizendo consigo mesmo: ai, 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 vou chegar atrasado demais. Quando pensou sobre isso mais tarde, lhe ocorreu que deveria ter ficado espantada. Mas na hora, tudo pareceu muito natural. Mas quando viu o coelho tirar um relógio do bolso do colete e olhar as horas e depois sair em disparada, Alice se levantou num pulo, porque constatou subitamente que nunca tinha visto antes um coelho com um bolso no colete, nem com relógio para tirar de lá. E ardendo de curiosidade, correu pela campina atrás dele, ainda há tempo de vê-lo se meter a toda a pressa numa grande toca de coelho debaixo da cerca. No instante seguinte, lá estava Alice se enfiando na toca atrás dele sem nem pensar no jeito que conseguiria sair dali depois. Por um trecho, a toca do coelho seguia na horizontal, como num túnel. Depois se afundava de repente. Tão de repente que Alice não teve um segundo para pensar em parar antes de se ver despencando num poço muito fundo. Ou o poço era muito fundo, ou ela estava caindo muito devagar, porque enquanto caía, teve tempo de sobra para olhar à sua volta e imaginar o que iria acontecer em seguida. Primeiro, tentou olhar para baixo e ter uma ideia do que a esperava, mas estava escuro demais para se ver alguma coisa. Depois, olhou para as paredes do poço e reparou que estavam forradas de guarda-louças e estantes de livros. Aqui e ali, viu mapas e figuras pendurados em pregos. Ao passar, tirou um pote de uma das prateleiras. O rótulo dizia geleia de laranja, mas para seu grande desapontamento estava vazio. Como não queria soltar o pote por medo de matar alguém, deu um jeito de metê-lo num dos guarda-louças porque passou na queda. Bem, pensou Alice, depois de uma queda desta, não vou me importar nada de levar um trambolhão na escada. Como vão me achar corajosa lá em casa? Ora, eu não diria nadinha, nem mesmo que caísse do topo da casa, o que muito provavelmente era verdade. Caindo, 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 a queda não terminaria nunca. Quantos quilômetros será que já caíra até agora? Disse em voz alta. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe-me ver. Isso seria a uns 6.500 quilômetros de profundidade, acho. Pois como você vê, Alice aprendera várias coisas desse tipo na escola. Embora essa não fosse uma oportunidade muito boa de exibir seu conhecimento, já que não havia ninguém para escutá-la, era sempre bom repassar. Sim, a distância certa é mais ou menos essa. Mas além disso, para que latitude ou longitude será que estou indo? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude, nem do que fosse longitude, mas lhe pareciam palavras imponentes para se dizer. Logo recomeçou. Gostaria de saber se vou cair direto através da Terra. Como vai ser engraçado sair no meio daquela gente que anda de cabeça para baixo. Os antipatas, eu acho. Dessa vez não estava muito satisfeita por não haver ninguém escutando, pois desta vez estava muito satisfeita por não haver ninguém escutando, pois aquela não parecia mesmo ser a palavra certa. Mas vou ter de perguntar a eles o nome do país. Por favor, senhora, aqui é a Nova Zelândia? Ou Austrália? E tentou fazer uma mesura enquanto falava. Imagine fazer mesura quando se está despencando no ar. Você acha que você conseguiria? E que menininha ignorante ela vai achar que eu sou? Não convém perguntar nada. Talvez eu veja o nome escrito em algum lugar. Alice estava só pensando, enquanto isso ela estava caindo.
Caindo, 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 não havia mais nada além, não havia mais nada a fazer. Alice logo começou a falar de novo. Tenho a impressão de que Diná vai sentir muito a minha falta essa noite. Diná era gata. Espero que se lembrem de seu pires de leite na hora do chá. Diná, minha querida, queria que você estivesse aqui embaixo comigo. Pena que não haja nenhum camundongo no ar, mas você poderia apanhar um morcego. É muito parecido com camundongo. Mas será que gatos comem morcegos? E aqui Alice começou a ficar com muito sono e continuou a dizer para si mesma como um sonho. Gatos comem morcegos? Gatos comem morcegos? E às vezes, morcegos comem gatos? Pois não sabia responder a nenhuma dessas perguntas. O jeito como as fazia não tinha muita importância. Sentiu que estava cochilando e tinha começado a sonhar que estava andando de mãos dadas com Diná, dizendo a ela muito séria. Vamos, Diná, conte-me a verdade. Algum dia você já comeu um morcego? Quando subitamente, bum, bum, caiu sobre um monte de gravetos secos, gravetos e folhas secas. A queda terminara. Alice não ficou nem um pouco machucada e num piscar de olhos estava de pé. Olhou para cima, mas lá estava tudo escuro. Ela não conseguia ver nada. Diante dela havia um outro corredor comprido e o coelho branco ainda estava à vista, andando ligeiro por ele. Não havia um segundo a perder. Lá se foi Alice como um raio, tendo tempo apenas de ouvi-lo dizer, ao dobrar uma esquina, por minhas orelhas e bigodes, como está ficando tarde. Ela estava bem rente a ele, mas quando dobrou a esquina, não havia mais sinal do coelho branco. Viu-se num salão comprido e baixo, iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas no teto. Havia portas ao redor do salão inteiro, mas estavam todas trancadas. Depois de percorrer todo um lado e voltar pelo outro, experimentando cada uma das portas, caminhou desolada até o meio, pensando como haveria de sair dali. De repente, topou com uma mesinha de 3 pernas feita de vidro maciço. Sobre ela não havia nada, a não ser uma minúscula chave de ouro. A primeira ideia de Alice foi que devia pertencer a uma das portas do salão. Mas que pena! Ou as fechaduras eram grandes demais, ou a chave era pequena demais. De qualquer maneira, não abria nenhuma das portas. No entanto, na segunda rodada, deu com uma cortininha baixa, que ela não tinha notado antes. Atrás dela havia uma portinha de uns 40 centímetros de altura. É o gato. Desculpa. Experimentou a chavezinha de ouro, que para sua grande alegria serviu. Abriu a porta e descobriu que dava para uma pequena passagem, não muito maior que um buraco de rato. Ajoelhou-se e avistou, do outro lado do buraco, o jardim mais encantador que já se viu. Como desejava sair daquele salão escuro e passear entre aqueles canteiros de flores radiantes e aquelas fontes de água fresca, mas não era capaz nem de enfiar a cabeça pelo vão da porta. E nem que conseguisse enfiar a cabeça, pensou Alice. Isso de pouco adiantaria sem os meus ombros. Ah, como gostaria de poder me fechar como um telescópio. Acho que conseguiria se soubesse pelo menos começar. Pois vejam bem, havia acontecido tanta coisa esquisita ultimamente que Alice tinha começado a pensar que raríssimas coisas eram realmente impossíveis. Como ficar esperando junto da portinha parecia não adiantar muito, ela voltou até a mesa com uma ponta de esperança de conseguir achar outra chave sobre ela, ou pelo menos um manual com regras para encolher pessoas como telescópios. Dessa vez, achou lá uma garrafinha, que com certeza não estava ali antes, em cujo gargalo estava enrolado um rótulo de papel com umas palavras "Beba-me", graciosamente impressas em letras graúdas. Era muito fácil dizer "beba-me", mas a ajuizada pequena Alice não iria fazer isso assim às pressas. Não, primeiro vou olhar, disse, e ver se está escrito veneno. Ou não. Aqui tem uma ilustração, olha que linda Alice. Vou continuar aqui.
pois lera muitas historinhas divertidas sobre crianças que tinham ficado queimadas e tinham sido comidas por animais selvagens e outras coisas desagradáveis. Tudo porque não se lembravam das regrinhas simples de que seus amigos lhe haviam ensinado. Que um atiçador em brasa acaba queimando a sua mão se você insistir em segurá-lo por muito tempo. Quando você corta o dedo muito fundo com uma faca, geralmente sai sangue. E ela nunca se esquecerá que se você bebe muito de uma garrafa em que está escrito veneno, é quase certo que vai se sentir mal, mais cedo ou mais tarde. Como, porém, nessa garrafinha não estava escrito veneno, Alice se arriscou a provar e, achando o gosto muito bom, na verdade, era uma espécie de sabor misto de cereja, creme, abacaxi, peru assado, puxa-puxa e torrada quente com manteiga. Deu cabo dela num instante. Que sensação estranha, disse Alice. Devo estar encolhendo como um telescópio. E estava mesmo. Agora só tinha 25 centímetros de altura e seu rosto se iluminou à ideia de que chegara ao tamanho certo para passar pela portinha e chegar àquele jardim encantador. Primeiro, no entanto, esperou alguns minutos para ver se ela ia encolher mais ainda. A ideia a deixou um pouco nervosa. Pois isso poderia acabar, disse Alice consigo mesma, me fazendo sumir completamente como uma vela. Nesse caso, como eu seria? E tentou imaginar como é a chama de uma vela depois que a vela se apaga, pois não conseguia se lembrar de jamais ter visto tal coisa. Um pouco depois, descobrindo que nada mais acontecera, decidiu ir imediatamente para o jardim. Mas ai da pobre Alice! Quando chegou à porta, viu que tinha esquecido a chavezinha de ouro, e quando voltou à mesa para pegá-la, constatou que já não conseguia mais alcançá-la. Podia vê-la muito bem através do vidro. E fez o que ela pôde para subir por uma das pernas da mesa, mas ela era escorregadia demais. Tendo se cansado de tentar, a pobre criaturinha sentou no chão e chorou. Vamos, não adianta nada chorar assim, disse Alice para si mesma num tom um tanto áspero. Eu a aconselho a parar já. Em geral, dava conselhos muito bons para si mesma, embora raramente os seguisse, repreendendo-se de vez em quando tão severamente que ficava com lágrimas nos olhos. Certa vez, teve a ideia de esbofetear as próprias orelhas por ter trapaceado num jogo de croque que estava jogando contra si mesma. Pois essa curiosa criança gostava de fingir ser duas pessoas. Mas agora, pensou a pobre Alice, não adianta nada fingir ser duas pessoas. Ora, não sobra alguma coisa de mim para fazer uma pessoa apresentável? Pouco depois, deu com os olhos numa caixinha de vidro debaixo da mesa. Abriu-a e encontrou dentro um bolo muito pequeno com as palavras "Coma-me", lindamente escrito com passas sobre ele. Bem, vou comê-lo, disse Alice. Se me fizer crescer, posso alcançar a chave. Se me fizer diminuir, posso me esgueirar por debaixo da porta. Assim, de uma maneira ou de outra, vou conseguir chegar ao jardim. Para mim, tanto faz. Comeu um pedacinho e disse para si mesma aflita: para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Com a mão sobre a cabeça, para sentir em que direção estava, ficando muito surpresa ao verificar que continuava do mesmo tamanho. Não há dúvida de que isso geralmente acontece quando se come bolo. Mas Alice tinha se acostumado tanto a esperar só coisas esquisitas acontecerem que lhe parecia muito sem graça e maçante que a vida seguisse da maneira habitual. Assim, pôs mãos à obra e, num segundo, deu cabo do bolo. Acabou o nosso capítulo. Na semana que vem, a gente vai ler o capítulo número 2. Ele se chama A Lagoa de Lágrimas. O que será que vai acontecer nesse capítulo, hein? Aliás, o que será que vai acontecer com a Alice depois de comer o bolo? Fica pensando aí, e na semana que vem a gente lê o capítulo 2. Tchau, gente!